Olá, tudo bem? Recentemente, todo mundo foi surpreendido com a notícia triste do falecimento precoce do ator Chadwick Boseman, vítima de câncer de intestino. E nesse mês de setembro, a gente está passando pelo mês de conscientização da importância da prevenção do câncer de intestino, que a gente chama de Setembro Verde. E ele faleceu muito jovem, e é uma fatalidade que deixa todas as pessoas tristes. E eu vim falar um pouco sobre a questão da prevenção do câncer de intestino. Então, a maioria das pessoas sabe a importância dos hábitos de vida para a prevenção do câncer em geral, como evitar o cigarro, moderar o consumo de álcool. Para o intestino a gente tem algumas peculiaridades, que é consumir com muita moderação os alimentos embutidos, enlatados, frituras têm que ser evitadas, o ponto de fumaça, que é o ponto onde você coloca o óleo na temperatura de fritura, ele acaba gerando substâncias que a gente chama de hidrocarbonetos aromáticos, são substâncias cancerígenas. Assim como quando você faz churrasco, aquele queimadinho do churrasco, que é uma delícia, ele também pode conter substâncias cancerígenas. Isso quer dizer que você não vai mais comer churrasco de jeito nenhum. Você tem que ter moderação. A chave de tudo é o equilíbrio. E uma coisa muito importante, que eu acho que vale a pena falar, e esse é o motivo de eu estar gravando esse vídeo hoje, é a questão da epigenética. Então, para explicar um pouco a epigenética, eu vou primeiro falar sobre o Projeto Genoma. Então, o Projeto Genoma foi um projeto que iniciou em 1990, cujo objetivo era mapear o código genético humano. Esse projeto ele tinha mais ou menos uma duração de 15 anos, mas foi praticamente encerrado no ano de 2001. Em 2001, praticamente quase todo o código genético humano estava decifrado. Foram duas equipes, uma sediada na Europa e outra nos Estados Unidos, e elas praticamente acabaram codificando a sequência DNA humana no mesmo momento. E qual foi o grande legado que o Projeto Genoma deixou para todos nós? Bom, para surpresa de todos os cientistas que participavam do Projeto Genoma, o ser humano, que é o organismo mais evoluído que anda nesse planeta, tem mais ou menos 30 mil genes funcionais. E o que quer dizer isso? Eles esperavam que o ser humano tivesse muito mais genes, próximo de 300 mil. O arroz que você comeu hoje tem 50 mil. Isso quer dizer que você é menos evoluído que o arroz? Não. Então o Projeto Genoma propiciou um conhecimento que na época a gente não tinha, que era o quê? Em volta do material genético, a gente tem proteínas que chamam histonas. Naquele momento, os cientistas acreditavam que as histonas não passavam do lixo genético. E aí, com o desenvolvimento do conhecimento, se percebeu que as histonas, na verdade, elas funcionam como, falando de uma forma bem leiga, vamos dizer assim, funcionam como interruptores. Então, você não pode mudar a genética, mas você pode mudar a expressão da sua genética. Uma coisa é você ter o gene, a gente chama isso de genótipo. Outra é esse gene se expressar, a gente chama isso de fenótipo. Então, você pode ter um gene para uma doença ruim, por exemplo, um câncer, e esse gene não se expressar. Como você pode ter um gene que protege você de uma doença como o câncer e você pode silenciar esse gene. Então, as histonas são proteínas que propiciam essa modulação do nosso código genético. A gente chama isso de epigenética. Então, o nosso corpo tem vários mecanismos de modular os genes. Um desses mecanismos a gente chama de metilação. Nossas células fazem um ciclo, um aminoácido que vem da dieta chamado metionina, que é transformado em homosteína e depois pode ser transformado num metilador universal, chama SAMe. Então, o SAMe, que é o S-adenosilmetionina, ele tem a capacidade de metilar os genes através das histonas e silenciar determinados genes que possam não ser interessantes para a nossa saúde. Né? Isso a gente tem como avaliar. Então, existe um exame que você pode fazer, o seu médico pode pedir, que chama homosteína, né? Que quando elevada quer dizer que você está num processo de submetilação. E aí você tem mais chance, por exemplo, de não conseguir fazer essa modulação epigenética do seu DNA, e isso
pode ser uma porta aberta para câncer, por exemplo. Além disso, a musteína é uma toxina que está relacionada com doença neurodegenerativa, com Alzheimer, e muito relacionada com doença cardiovascular. Ela causa disfunção endotelial, inclusive o médico que era um patologista de Harvard que descobriu, na época essa ideia não foi muito bem aceita, mas hoje ela é bem conhecida, a musteína, como causadora de disfunção endotelial e aterosclerose. Se você tem ela muito alta, você tem uma chance maior de ter doença cardiovascular. E a outra maneira que a gente tem de modular o gene é através da acetilação. E aí que entra seus hábitos de vida. Então, resumindo, o que a ciência mostra hoje? A gente sabe que o consumo de fibras fermentáveis, por exemplo, cebola, alho, chicória, alcachofra, banana verde, são fibras que não vão ser digeríveis pelo trato digestivo, e quando chegarem lá no intestino grosso, as bactérias vão fermentar essas fibras, transformando ela no que a gente chama de ácido graxo de cadeia curta, que é o acetato, o butirato e o propionato. E principalmente o butirato, ele tem uma ação anti-inflamatória e tem uma ação de modular epigeneticamente os nossos genes. Então o butirato, ele inibe uma enzima que chama histona deacetilase. Então, o que essa enzima faz? Ela causa um efeito de silenciar os genes, que são supressores tumorais. Então, quando tem um consumo adequado de fibra, eu vou gerar mais butirato no meu intestino, que além de ser a matriz energética para as células do intestino, para os colonócitos, também tem uma atividade anti-inflamatória e também tem uma atividade imunorreguladora. Ele estimula um linfócito regulador que é anti-inflamatório, que é o Treg, e principalmente a inibição dessa enzima que a gente chama de histona deacetilase, permitindo a acetilação das histonas e automaticamente o estímulo a esses genes que têm essa capacidade promotora, de repressora de câncer. Então, isso é epigenética. Você não pode mudar a sua genética, mas você pode mudar a expressão dela através dessas histonas, e você só consegue isso tendo bons hábitos de vida. Mais uma vez a gente chama a atenção da importância das fibras na dieta. Existem dois tipos de fibras, basicamente, as solúveis e insolúveis. Todas vão ter a sua importância no contexto do nosso bom funcionamento do trato digestivo. Então cuidem-se, procurem consumir fibras e procurem evitar, esses alimentos que a gente sabe que estão mais relacionados ao aparecimento, principalmente do câncer do intestino. Muito obrigado.